Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero aqui deixar uma palavra ao seu coração nesta manhã, que está lá em Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, que vai dizer o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar nesta manhã sobre a fé e as obras. Efésios 2,8 vai dizer que a salvação é pela graça mediante a fé. E as obras são o resultado da nossa fé verdadeira. Mas hoje muitas das pessoas não compreendem que a gente foi salvo, está sendo salvo, vai ser salvo pela fé somente. Ou seja, a graça de Jesus, a gente recebe a salvação pela graça de Jesus. O que é a graça? A graça é um presente imerecido que nós recebemos quando a gente crê em Jesus. Então, quando Jesus desceu do céu, veio, morreu na cruz, sofreu ali, padeceu, foi crucificado ali, derramou seu sangue, ele fez tudo isso por amor a nós. E nós não tem como pagar, não tem como a gente pagar o que Jesus fez. Então é um presente. Então a graça é um presente que Ele dá para todos aqueles que crê nele. Então a gente acessa pela fé. Só que a fé verdadeira em Cristo, quando a gente entende que a gente foi salvo pela graça mediante a fé, ela tem resultados, e os resultados são as obras. Mas entenda que nenhuma obra que eu possa fazer aqui nesta terra vai me fazer digno do céu, vai me fazer merecedor do céu, como tem uns vídeos aí que eu postei lá na igreja, que estão construindo lá em Moçambique, do irmão missionário que está lá ajudando. Aquilo ali, irmãos, a gente faz, a gente oferta, a gente ajuda, é por amor às almas, não para ir para o céu. Eu posso ser o homem mais rico aqui do Brasil, pegar todo o meu dinheiro, ir na África, tirar aquele povo tudo na pobreza, construir igreja para todos. Não vou para o céu por causa disso. Porque a única maneira de eu ir para o céu é através do sangue de Jesus derramado na cruz. E o meio de acesso é pela fé. As obras é o resultado da minha verdadeira fé em Cristo. Por quê? Porque quando eu creio em Cristo, o Espírito Santo vem habitar no meu ser, e o Espírito Santo me impulsiona a fazer as obras. E ele enche o meu coração de amor, de fé e de compaixão pelo próximo. Porque a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas passando necessidade, fome, falta de vestes, e aí a gente diz que tem fé e não ajuda essas pessoas. Então essa fé não é uma fé verdadeira. Então essa fé não é uma fé verdadeira. Essa fé é uma fé que a gente fala, como falou aqui em Tiago. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé. A pessoa está dizendo que tem e não tiver as obras. É uma pergunta. Porventura a fé pode salvá-lo? Essa fé que você diz que tem, se ela não tem obras como resultado, é uma fé falsa, não é uma fé salvífica. Porque a fé verdadeira em Jesus Cristo, nós recebemos amor em nosso coração pelas almas que estão padecendo, sofrendo. E aí a gente faz as obras. Porque a Bíblia não se contradiz, irmão. Efésios 2,8 diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Em Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então a Bíblia não se contradiz, ela se completa. E Mateus 25 também vai dizer que quando Jesus vier,
com os anjos, ele vai assentar sobre o seu trono e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele vai separar o bode das ovelhas, colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E vai dizer às ovelhas: benditos do meu Pai, receber por herança o reino que estava preparado para você desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e deste de beber, eu fora estrangeiro e vocês me ajudaram, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e vocês me visitaram, e na cadeia também foste me ver. Aí eles vão dizer às ovelhas: mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, ou doente, ou preso? Aí Jesus vai falar: todas as vezes que vocês fizerem a um desses pequeninos, vocês fizerem a mim. Então, aí Jesus não termina aí, ele continua. Aos que estavam à sua esquerda, ele vai dizer: vocês, eu estava com fome, eu estava com sede, vocês não me deram de comer, vocês não me deram de vestir, eu era estrangeiro e vocês não me ajudaram, eu estava nu e vocês não me vestiste, eu estava doente e vocês não foste me ver, estava preso e vocês não me visitaste. E aí, Senhor, mas quando a gente viu o Senhor nu, com fome, doente, preso, estrangeiro e não te ajudamos? Aí Jesus vai dizer: quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. Então, irmãos, aqui Jesus vai acrescentar: leva eles, vocês vão para o fogo eterno, porque vocês não fizeram obras. Mas espera aí, mas a salvação não é pela graça? É pela graça, mediante a fé. Mas o resultado da nossa fé verdadeira, ela tem que ter obras. Por isso Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, porque não adianta eu dizer que tenho fé se eu ver o meu irmão passando dificuldade e por causa da minha ganância eu não ajudo. Se eu ver o meu irmão precisando de um conselho, por causa do meu egoísmo, eu só penso em cuidar dos meus próprios interesses e não ajudo o irmão, não aconselho, não oro, não intercedo por ele. Então, a gente tem que fazer as obras. E para contar um testemunho sobre o que a gente faz enquanto estamos aqui na Terra, Deus, ele deseja que a gente ajude pessoas, que anunciemos o Evangelho, que abençoamos as pessoas com alimento, com roupas, de todas as maneiras que a gente puder, a gente tem que abençoar. Não para ir para o céu, não para merecer ir para o céu, mas porque a gente ama primeiramente a Deus e recebemos de Deus amor pelo próximo. Amém? Irmãos, há algum tempo atrás, eu indo para a escola dominical, no dia de domingo, eu saí um pouco mais cedo e quando eu cheguei ali em Vinhedo, perto do centro de Vinhedo, parei no farol e chegou um mendigo, um rapaz, assim por volta dos seus 25 anos, 22, 25 anos, pedindo uma esmola. Eu peguei um panfletinho evangelístico, entreguei na mão dele e uma moedinha. E aí ele falou: opa, isso aqui, cheguei a arrepiar, que ele pegou aquele panfleto evangelista. Eu falei: Deus abençoe você, e continuei a viagem. Lá na frente, uns 50 metros para frente, o Espírito Santo me incomodou e falou: vá lá e chama ele para ir para a igreja. E aí, voltei, dei meia volta, voltei onde que ele estava, e falei: ô moço, eu estou indo para a escola dominical lá em Valinhos, você não quer ir comigo? Ele falou: vamos. Aí ele entrou, fomos conversando, de Vinhedo, pertinho de Valinhos, e fomos conversando, ele foi falando sobre a vida dele, que ele já tinha feito muita coisa errada, roubado, aprontado muito na vida. Ele era da igreja, da Quadrangular, lá em Goiás, estava aqui em Vinhedo, tinha perdido os documentos, e começamos a conversar e fomos para a igreja. E chegando na igreja, teve um ensino na escola dominical. No final do ensino, o pastor fez o apelo, ele reconciliou com Jesus e voltamos embora. Foi um dia abençoado e beleza. Aí quando a gente estava voltando, ele falou: tem culto hoje à noite? Eu falei: tem. Por que você queria ir? Ele falou: queria ir de novo.
Eu falei, mas é que hoje eu vou trabalhar, mas se você quer ir, já que você quer ir, eu vou me esforçar para te levar. E aí ele falou que estava ficando num abrigo aqui perto aqui da minha casa. E eu falei, então fica aqui no abrigo e quando for umas 6 horas da tarde, eu passo aí e te pego. E aí a gente vai no culto à noite. Ele falou, tá bom. Aí vim para casa, descansei um pouco. Aí no final da tarde tomei um banho e fui. Quando eu cheguei lá, ele estava lá todo sujo. Falei, ô Cristóvão, o nome dele era Cristóvão. A gente não combinou de você estar pronto aqui às 6 horas para a gente ir para a igreja? Ele falou, mas não me deixaram entrar. Aí que ele foi explicar que ele tinha pulado o muro na noite anterior, porque brigou lá dentro do abrigo, aí foi beber e terminou na Santa Casa, aí por isso você estava no domingo de manhã pedindo esmola no farol. E aí eu falei, você quer ir na minha casa para tomar um banho, para a gente ir? Ele falou, vamos. Aí eu entrei. Entrou no carro, dei a volta, retornei, fui na minha casa, vim aqui na minha casa, e aí peguei uma toalha para ele, um par de roupa, ele entrou no banheiro, sabonete, tomou banho, se trocou, aí foi, coloquei um café para ele comer ali, ele comeu, e aí a gente foi para a igreja. E aí chegou na igreja, lá o culto abençoado, a irmã louvando lá, louvor, ele louvando também, gostou do louvor, sentiu a presença de Deus. Antes de nós sairmos, Deus incomodou o pastor lá, vice-presidente da igreja, falou, irmão, faz favor, vem aqui. Deus está me incomodando muito em relação a esse irmão, não dá muita liberdade. Falei, pastor, já levei, foi na minha casa. Mas tá bom, eu sei o que fazer. Aí terminou o culto, a gente veio embora, e no caminho eu falei, ô Cristóvão, como você sabe, né, hoje os dias são perigosos, a gente não pode confiar muito nas pessoas, tem como você arrumar um lugar para ficar hoje? Porque eu tinha falado para ele que eu ia ajudar ele, que eu ia arrumar um serviço de servente para ele, com o pedreiro que trabalhava aqui na época para mim. E ele falou, tá bom, eu dou um jeito. Porque ele não poderia entrar numa briga, então eu teria que ficar na rua. Só que eu tinha falado, antes de sair daqui, eu estava com o pensamento de deixar ele aqui na minha casa, porque eu morava na parte de baixo da minha casa e estava construindo em cima. Eu tinha comentado com a minha esposa de deixar ele dormir na parte de cima, pelo menos. Só que a minha esposa falou, mas você está doido? Você vai trabalhar hoje à noite, não dá certo, é perigoso. Eu falei, tá bom. Isso antes de eu sair daqui para ir para a igreja. Lá Deus confirmou para não fazer isso. Aí não falei isso com ele, mas ele arrumou um lugar para ficar. Beleza. E vim para casa e ele foi procurar seu canto. Beleza. Aí cheguei em casa, comi alguma coisa e fui trabalhar. Aí começou a aflição na minha vida, irmãos. Um dos dias mais de aflição que eu já passei. Aí fui trabalhar aquela noite, mas eu fui trabalhar, eu só ficava pensando na minha casa. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu fui fazer obra, eu fui ajudar o irmão, e o Senhor Jesus, o Senhor me mandou fazer, levar ele para a igreja, e agora, se ele for na minha casa e fazer alguma coisa com a minha família, e ele sabe onde eu moro, e pensa, 8 horas de trabalho, só a minha mente, só na minha casa. E aí terminou aquele dia de trabalho, já saí dali, fui procurar ele lá em Vinhedo, não encontrei, vim para minha casa. Aí cheguei em casa, tomei um banho, aí fui orar, quando eu abri a Bíblia, abri aleatoriamente. Falei, vamos ver o que Deus tem para me falar. Quando eu abri a Bíblia, caiu na passagem da traição de Pedro, quando Pedro nega Jesus. Falei, meu Deus, será que é um sinal? Aí fui dormir. Acordei à tarde, já levantei, já pensando o que fazer. Falei, eu tinha prometido para ele que ia ajudar ele. Falei, deixa eu ir lá no abrigo, ver se ele está lá. Cheguei no abrigo, perguntei, ô, Cristóvão está aí? Ele falou, não está, foi transferido lá para o abrigo lá do centro da cidade. Fui lá atrás dele, cheguei lá, ele estava lá. Falei, Cristóvão, o que aconteceu? Você arrumou algum lugar para ficar? Eu falei, arrumei, eu consegui uns colegas aí. E aí eles transferiram para cá. Falei, tá bom. E aí, que dia que nós vamos na igreja de novo? Já perguntou da igreja. Eu falei, ixi. Eu já estava com medo, né? Estava preocupado. Porque meu amigo aqui, ele quer ir com a gente. Eu falei, meu Deus, e nessa época eu tinha um Ford Ka. Eu falei, ele comigo do lado, dá para me se virar, me defender. Mas dois, um na frente, outro atrás, eles vão roubar meu carro.
E aqueles pensamentos na nossa cabeça, né? Falei, não, mas nós vai, quinta-feira tem culto, aí eu passo aqui e a gente vai. Beleza, aí ele falou, então tá bom. Aí eu falei, eu não arrumei o serviço ainda, mas eu tô vendo. Amanhã se eu não vim aqui é porque não deu certo. Se der certo eu venho aqui para te falar. E aí ele falou, tá bom. Vim embora, e aí fui trabalhar aquela outra noite, de segunda para terça, do mesmo jeito. Angustiado, pensando, meu Deus, o que eu fui fazer? E agora? Me ajuda, Jesus. Trabalhei à noite. Aí cheguei em casa, tomei um banho e fui orar de novo. Falei, vou abrir a Bíblia de novo, aleatoriamente. Peguei a Bíblia aleatoriamente, caiu na traição de Judas. Falei, meu Jesus, como é que pode? O que eu faço, Senhor? E aí orei, fui dormir, acordei no outro dia. Não fui lá porque não tinha dado certo arrumar o serviço para ele. Beleza, fui trabalhar mais uma noite. Mesmo jeito, 3 dias, domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta. Angustiado, preocupado, com medo de sair e fazer alguma coisa. Beleza, cheguei em casa de manhã, fui orar de novo. Falei, agora não vou abrir no Novo Testamento, para não cair nem em traição de Judas, nem em negação de Pedro. Vou abrir no Velho Testamento. Só que nesse momento que eu pensei isso, eu esqueci. Quando eu abri, traição de Judas de novo. Falei, meu Deus, é o Jesus falando comigo. Não tem como, 3 vezes seguida abrindo a Bíblia aleatoriamente, cair em traição, é que ele está pensando em algo mal contra eu. E aí eu, falando com a minha esposa, ela falou, você lembra aqueles dias, de uma semana, 2 semanas atrás, o pastor falou que Deus estava te livrando de um assalto, de um roubo? Eu falei, meu Deus, é verdade. Por isso que eu estava preocupado. A minha esposa tinha falado isso também, assim quando eu cheguei da igreja no domingo. E tudo isso foi na minha mente, a preocupação, Jesus, e agora o que eu faço? Mas Deus está no controle. Deus mandou levar ele, mandou chamar para a igreja, Deus está cuidando. Aí, final da tarde, fui lá, isso já na quarta-feira, no abrigo onde ele estava. Quando eu cheguei lá, perguntei, Cristóvão está por aí? Aí a moça que estava lá falou, não, ele viajou, ele foi para Goiânia. Aí dentro de mim, senti aquilo ali, falei, meu Deus. Aí ela falou, mas eu falei para ela, o que aconteceu? Ele falou, não, ele tinha pedido para a prefeitura levar ele de volta para lá e ia sair só dia 20. Mas aí Deus adiantou a viagem para o dia 5 ou 6 do mês. Então, porque eu estava tão aflito, eu estava tão preocupado, que Deus fez um milagre e poderia ser, não sei se ele tinha más intenções mesmo, mas pelo jeito tinha. E aí Deus adiantou a viagem e levou ele de volta, e eu fiz a vontade de Deus, não para mim ir para o céu, como eu já falei, mas porque eu amei aquela alma, oro por ele até hoje, peço que Deus salve ele, que ele possa ter voltado para a igreja e que ele esteja firme com Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que você possa amar as almas, pregar o Evangelho, porque quando a gente recebe amor em nosso coração, quando a gente tem a fé verdadeira, a gente quer compartilhá-la com todos que estão à nossa volta, familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas na rua, em todo lugar, nós desejamos compartilhar com todos. Amém? Fique com Deus, que essa palavra possa ter falado do seu coração. Deus abençoe a todos.